Maravilha, iniciando. Hoje, então, a partir do que fechamos, eu acho que a nossa chave de noite nós fechamos na aula 6, se eu não me engano, não me lembro. Ou aula 7. Nós vamos ter que interpretar isso. E que pergunta é problema, né? Um problemão, né? Não é um problemão? Imagina o seu familiar ateu te questionando. Aqui, esse aqui que é seu Deus. E aí o que você vai falar? Você vai falar assim, sai Satanás. E na apostila que eu enviei para vocês, na página de número 1, nós temos aqui o texto que vamos analisar neste dia. E eu não vou responder, quem vai responder é vocês. Por quê? Porque pode ser que vocês se deparem com essa pergunta problema aí na vida. Pode ser que os adolescentes da igreja comecem a questionar. Texto de número 1, Êxodo capítulo de número 21. Nós temos na Bíblia uma legislação sobre escravidão. Aí o ateu te diria, que tipo de Deus é esse? Que no seu livro, ao invés de proibir a escravidão, ele tem uma legislação. Êxodo 21, verso de número 1. Estes são os estatutos que lhe proporás. Se comprares, aí eu coloquei em parênteses aí, eles são propriedades que podem ser comprados e vendidos. Eu quero que você imagine agora que eu sou o ateu questionando vocês. Olha o Deus de vocês aqui que autoriza a gente comprar e vender pessoas como propriedades. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá. Mas ao 7º sairá livre. Se entrar sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, então com ele sairá sua mulher. Porém, se ele entrar sozinho, se ele se tornar escravo sozinho, e o seu senhor lhe dar uma mulher, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e os filhos dela serão do Senhor, e ele não sairá com a sua família. Olha, seu Deus! Aí eu coloquei entre parênteses, as mulheres e crianças estão presas ao Senhor. O homem não tem direito de levar a sua família com ele? Que Deus de amor é esse? Imagine que eu sou um ateu. O que você diria, minha irmã? Se um cara se tornasse escravo, você já era escrava. Você se casa com ele, tem filhos com ele. Aí ele sai, porque deixou de ser escravo, porque a lei falou... Mas ele não pode levar você nem os filhos. Você e os seus filhos vão ter que ficar como escravos do cara. O que você diria desse Deus? E eu sou ateu aqui perguntando. Imagine que eu sou ateu. Difícil, né? Teve até um dia, eu lembro, na primeira aula, numa turma lá em Dourados, eu estava me fingindo que eu era um ateu. Aí eu fiz uma pergunta pro cara, né? E aí? A Bíblia é verdadeira? Aí ele falou assim, tô na dúvida. Não sei. Já não sei mais. Tem gente aqui que pode estar achando, esse Luiz está sendo usado pelo inimigo aí, falando essas coisas. Não é, pessoal. Isso aqui é uma realidade. Tá cheio de gente falando isso aí. Vamos continuar? Nós só vimos 4 versículos. 4 só. Vamos continuar? Mas se esse servo expressamente disser, eu amo meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta, ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha e ele será escravo para sempre. Ou seja, a única forma dele ter que ficar com a mulher é ele aceitar ser escravo para sempre. Ficar com a mulher e com o filho. Continuando, verso 7. Se um homem vender sua filha para ser escrava. E aí, eu sou ateu agora. E aí, pastor, imagina lá que tem um irmão na sua igreja que vai vender a filha para ser escrava. O que você diria para ele? Você não diria que ele está errado? Você não diria que ele está sendo um homem mau? Não, segundo eu estou fingindo que eu sou ateu aqui. Não, segundo a sua Bíblia não. Porque na sua Bíblia Deus autoriza a vender a filha para ser escrava. Verso número 8. Se ela não agradar ao seu senhor, de modo que não se despose com ela,
então ele permitirá que seja resgatada. Vendê-la a um povo estrangeiro não poderá fazer, visto ter usado de dolo para com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela com direito de filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento daquela, nem o seu vestido, nem o direito conjugal. E se não lhe cumprir essas 3 obrigações, ela sairá forra livre, sem dar dinheiro. Verso de número 20. Olha isso aqui, a coisa está ficando pior, vai ficar pior agora. Ah, Luiz, mas já estava feio, mas agora vai piorar. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com um pau, e este morrer, o que vai acontecer? Será castigado. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Espera aí. Então quer dizer que se eu bater no meu escravo, ele ficar de cama, e ele ficar sobreviver ali 2 dias e depois morrer, eu não vou ser punido porque é dinheiro seu. E aí? Olha o que eu escrevi entre parênteses. Então eles podiam bater nos escravos, só não podiam matar? E ele não morrerá, somente será punido. Se sobreviver, não receberá castigo nenhum. Por se sobreviver por 2 dias, é propriedade dele, ele é visto somente como dinheiro. Aí, tem até um ateu que pode questionar o seguinte, e eles questionam, quando você mata o homem livre, a lei diz, matou o homem livre, vai ser morto, olho por olho, dente por dente. Agora o escravo, não, o escravo se sobreviver 2 dias, ele não vai ser punido porque é dinheiro seu. Pessoal, eu não acredito no que eu vou falar agora. Eu estou fingindo que eu sou ateu para que vocês vejam o impacto que é esses crentes, às vezes adolescentes e jovens que veem isso. Entendeu? É esse tipo de Deus que vocês creem? Que tipo de Deus justo é esse aí? É essa justiça que vocês defendem? É esse Deus que vocês chamam de santo? É isso que é ser santo? Se isso quer ser santo, eu prefiro continuar ateu mesmo. Se isso quer ser santo, eu prefiro ser budista. Que não tem Deus mandando escravizar os outros. Não tem Deus falando que pode vender a filha. E aí? Tratar o ser humano como propriedade, como dinheiro. E ainda quer falar que é imagem e semelhança? Que imagem e semelhança nada? Deus mentiu. Se fosse imagem e semelhança, ele não deixaria tratar o escravo como propriedade de dinheiro. Verso de número 26. Se alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o cegar, vai deixá-lo sair livre por causa do olho. O que você acha, meu irmão? Não, você tem o seu escravo, cegou ele, sabe o que vai acontecer com você? Nada, só deixa ele sair livre. Aí sabe o que o ateu vai falar? Sabe o que vai deixar-se livre? De que vale agora um escravo cego? Deixa sair livre, agora o cara vai virar mendigo, cego. É isso que é seu Deus? Da mesma sorte, se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixará-lo ir forro por causa do seu dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e este morrer, certamente será apedrejado o boi, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi antes ficava chifrando os outros, e o seu dono sabia disso, foi advertido e não guardou o boi, se ele matar um homem ou uma mulher, ele vai ser morto. Ou seja, se o cara tem um boi, ele sabe que o boi fica chifrando, ele não cuidou do boi, deixou o boi solto, o boi chifrou um homem e o homem morreu, o dono do boi vai ser o quê? Morto, olho por olho, dente por dente. Mas quando for um escravo, olha o verso de número 32, se o boi escornear um escravo ou uma escrava, dar-se-á uma multa de 30 moedas de prata para o seu senhor. Meu Deus. E aí? Que Deus é esse? E aí, que Deus é esse, Luan? É esse Deus que você acredita, Luan? É esse que é o Deus que é bom, que é justo, fala que é amor, Deus é amor. Responde logo a
Vamos lá. Mas Luiz, mas tem mais texto? Tem muito mais, nós só vamos ver mais um. Levítico 25, verso 44. Está na apostila na página 2. Quem não tiver com a apostila ainda pode me falar que tá no grupo, tá? Eu se não recebeu, eu envio de novo. Levítico 25, 44. Os seus escravos e suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Comprar escravos dos outros, cara, é igual os brasileiros que compravam escravo negro. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês. E entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão propriedade de vocês. Minha irmã, irmã Sueli, imagina que você tem um filho e chega um cara e diz assim: você é minha propriedade. O senhor dele, você é o meu escravo, você é minha propriedade. E eu posso bater em você e te deixar cego, a única coisa é eu te deixo sair livre. Mas se eu bater em você, você ficar de cama e sobreviver 2 dias, eu não sou punido. O que você acharia desse cara? É um monstro? É um monstro! Verso 46. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar com essa profundidade de violência, ou seja, pode ser com os estrangeiros. Se um estrangeiro residente entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer, e se vender a estrangeiro, etc., manterá o direito do resgate. Enfim, eu coloquei mais aí, mas vamos ver o verso 51. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra, ou seja, as pessoas têm valor, cara. Verso 52, se restarem apenas poucos anos até o ano de jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos, ou seja, a pessoa tem valor igual a uma propriedade, valoriza e desvaloriza. E no final ele ainda diz, verso 55, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, Deus de vocês. E o ateu ainda vai dizer, e Deus ainda usa a autoridade dele de Deus para dizer, obedeçam à legislação da escravidão, porque eu sou Deus. E aí? É uma pergunta problema? Problemão, né? E olha que a gente está falando de um tema só, em 2 capítulos só. Conclui 55. Hã? Conclui o verso 55. 55. Porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha aí, ó. Olha aí, o ateu ainda pode isso aí, meu irmão. Me ajuda como ateu aqui agora. Boa! Eu sou o tirano, eu que mando e faço desse jeito. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Imagina que você não conhece uma religião. E eu chego para te apresentar um livro de uma religião. E no livro dessa religião está dizendo que Deus trata os escravos assim. O que você diria dessa religião? E agora? Liguei aqui, tá querendo virar ateu, né? Deu, glória a Deus. Calma, que a clareza brilhará nas nossas mentes. Já então, se você continuar, você vai ter um problema. Já não vai nenhum conversa. Vamos lá. Agora eu não vou responder isso. Eu vou responder depois, tá? Pode ficar tranquilos. Mas agora eu quero que vocês respondam. Sua esposa está grávida, você vai ter um filho ou uma filha. E se ela chegar em você com esses textos e com essas perguntas, o que você vai dizer para ela? Aí, quando a pessoa falar por aí, teologia é coisa... Pergunta isso para ela, faz o que você vai dizer para essa pessoa? Porque o serviço de amor busca esclarecer. Quem ama quer esclarecer o outro ou quer deixar esse adolescente confuso? Você quer esclarecer, não quer? Eu quero ver esse indivíduo conseguir esclarecer essa pessoa se ele não pagou o preço do amor no estudo.
O esforço do estudo é o esforço de amor para levar clareza para essa mente confusa. Tá bom? Vamos lá, vocês vão se dividir em grupos. E vocês vão precisar me dar respostas desses textos para a gente apresentar. E outra coisa, não pode usar, apesar que eu não confio muito no GPT, nem o chat GPT vai conseguir responder essas questões aqui. Mas não pode usar, vocês vão usar a Bíblia e a mente de vocês, o que vocês aprenderam até hoje. Porque chegou adolescente lá na tua frente, tinha esse texto, você não vai falar assim, deixa eu ver o chat GPT aqui, o que ele fala. Não. Então vocês vão dividir em grupos e vocês vão escrever para mim, isso está na página 3. Vocês vão escrever para mim respostas na página 3, de 5 questões que estão aqui. Questão 1. Como é que um Deus é amor e Deus permite uma filha ser vendida? 2. O escravo não pode levar a família. 3. O escravo que ele é vendido pelo Senhor e não é punido, pois é sua propriedade, dinheiro seu. 4. O escravo que é o ser morto pelo animal só recebe multa, enquanto o homem livre a punição é mais severa. 5. O estrangeiro será escravo para sempre e ele será passado para os outros filhos como herança. Pergunta, problema, o que cada um desses tem a ver com amor? 3 pontos na página de número 3 no final. Devem escrever uma resposta para cada uma dessas questões. O que vocês diriam ao filho de vocês se lhes perguntassem sobre esse texto? Mãe, pai, que tipo de Deus é esse? Como Deus pode fazer uma coisa dessas? Se dividam em grupos aí. Ó, Luizinho, Anderson, o José, vem aqui, vocês aqui, ó. Luizinho, Anderson, vocês, Silvanei, vocês vão ficar nesse grupo aqui. Pensem e dão respostas. Vocês aqui, esse grupo. Irmã Célia, irmã Lucilene, aqui ó, vocês aqui esse grupo. E vocês aqui um outro grupo. Pode desligar.